Olá pessoal, eu sou o Sérgio. Nessa aula eu vou continuar falando sobre reprodução, mais especificamente o assunto abordado vão ser as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, ou também como atualmente estão sendo chamadas, as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando também que esse vídeo é uma continuação de uma série de vídeos que fizemos com base no capítulo 12 do livro didático, Biologia Hoje, para o primeiro ano. Algumas imagens foram retiradas do livro e as outras, que são de fontes externas, foram devidamente referenciadas. As DSTs, então, ou ISTs, vão ser aquelas doenças ou infecções que são transmitidas geralmente e principalmente pelo sexo. E, na verdade, tem uma coisa que pode parecer óbvia, mas que não se comenta muito. É que durante o ato sexual você pode pegar qualquer doença que seja contagiosa, por exemplo, um resfriado ou até uma micose. A gente não tem só as ISTs para se preocupar. Mas, enfim, vamos focar aqui naquelas que são transmitidas basicamente por meio do ato sexual. Bom, quando alguém se contamina com uma infecção sexualmente transmissível, costumam aparecer alguns sinais, como coceira, dor, uma ferida, manchas, bolhas, secreções anormais, verrugas. Na região genital também pode surgir uma inflamação, assim como na boca ou no ânus também. Quando isso acontece, é importante procurar um médico. Mesmo se apenas o parceiro ou a parceira apresentar os sintomas, e o contrário também. Se só você tiver os sintomas ou uma suspeita, é bom avisar ao parceiro para que ele também procure um médico. Você também não deve tomar remédios ou realizar nenhum tratamento por conta própria. E muito importante também, a melhor forma de se proteger dessas doenças é usando a camisinha. Para começar a falar dessas doenças, então, nós temos aqui a gonorreia, que é uma das mais comuns. Ela é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae. Pode ser transmitida tanto por sexo vaginal, como anal e oral. E quando a pessoa se contamina, a bactéria começa colonizando a região da uretra. Isso vai causar uma inflamação que produz sintomas como dor, ardência urinar e uma secreção purulenta. Se não tratada, ela pode se espalhar para outros órgãos do sistema reprodutor e depois cair na corrente sanguínea, se espalhando para o corpo inteiro e atacando outros órgãos. Mesmo se a pessoa não apresentar sintomas, ela ainda pode transmitir a bactéria. E, inclusive, pode ser passado da mãe para o filho no parto. A gonorreia tem cura e, para fazer o tratamento, a gente utiliza antibióticos. Tem uma outra infecção causada por uma bactéria chamada Chlamydia, que vai ser muito semelhante à gonorreia de um modo geral. Ela também é bem comum e também é transmitida tanto pelo sexo anal, vaginal e oral. Ela provoca inflamação na região que ela está colonizando e pode cair na corrente sanguínea também e chegar em outras partes do corpo. Uma característica da infecção por clamídia é o tracoma, que é quando ela ataca os olhos. E ela também pode atacar os linfonodos, gerando um inchaço, que a gente chama de íngua, ou gerar o linfogranuloma, que é uma inflamação mais grave nos linfonodos ali da região genital. Em casos mais graves, ela pode causar esterilidade e até mesmo cegueira. O tratamento aqui também é feito com antibióticos. Temos agora aqui a candidíase, bem conhecida também. O causador é um fungo chamado Candida albicans, que também causa o sapinho na boca. Como muitas micoses, ela é transmitida pelo contato com a região contaminada e gera coceira. No caso das mulheres, pode gerar uma secreção esbranquiçada também. Geralmente o homem não apresenta sintomas e quando ocorre é uma vermelhidão ou coceira no pênis. Algumas vezes é o próprio parceiro que leva o fungo na superfície do pênis para a mulher. A vagina, a gente sabe que ela já tem uma acidez natural que normalmente protege contra algumas infecções. Mas quando o homem ejacula dentro da vagina, o esperma neutraliza um pouco dessa acidez, o que pode facilitar com que alguns micro-organismos colonizem a região. Muitas vezes a candidíase acaba se originando dessa maneira, então. E aí o tratamento é feito com pomadas ou comprimidos antifúngicos, tá? E a sífilis, que é causada pela treponema, uma bactéria, é uma doença transmitida pelo sexo vaginal, oral e anal
pelo sangue também, como em transfusões, e também da mãe para o filho. É uma doença muito traiçoeira porque ela se apresenta em 3 estágios. Inicialmente surge uma ferida ulcerativa, como está aparecendo aqui na imagem, alguns dias após a pessoa ter se contaminado. Essa ferida, ela não dói, ela é endurecida e com bordas elevadas. Ela aparece na região que teve contato com a bactéria, geralmente a área genital, no ânus ou na boca, mas também pode aparecer em outras regiões. Essa ferida, ela some espontaneamente, de 2 a 6 semanas, mesmo sem tratamento. Alguns meses depois, aparecem feridas na pele, febre baixa, dor de garganta e outros sintomas. Essa é a sífilis secundária. Esses sinais todos também vão desaparecer dentro de algumas semanas, e se a pessoa continuar sem tratamento, a doença começa a atacar o coração, as artérias, o sistema nervoso, pode causar cegueira, paralisia, loucura e até a morte. Isso já é o estágio 3. O diagnóstico da sífilis ele é feito por exame de sangue, inclusive nós temos testes rápidos para a sífilis, e o tratamento vai ser feito à base de antibióticos. A herpes aqui é outra doença que acomete muita gente. Ela pode ser causada por 2 tipos de vírus, HSV1 e HSV2. Um é mais específico para a região oral e outro para a genital, mas nada impede que um ou outro infectem tanto os lábios quanto os genitais. O vírus é transmitido por contato com o local da lesão, e mesmo se a pessoa não tiver sintomas muito aparentes, pode ocorrer a transmissão. A região infectada costuma ficar vermelha com alguma coceira e depois surgem pequenas bolhas e feridas ulcerativas. Esses sintomas desaparecem depois de 4 semanas, mas a herpes não tem cura, ou seja, o vírus continua no organismo, tanto que estima-se que a maioria das pessoas já tenha tido contato com esse vírus, mas não manifesta os sintomas. Eventualmente, as feridas também podem reaparecer em algum momento, por exemplo, em situações de estresse ou queda da imunidade, e como alternativa, existem medicamentos que diminuem os sintomas. O condiloma, causado pelo papilomavírus humano, mais famoso como HPV, causa verrugas nos genitais, no colo do útero ou no ânus. A transmissão se dá por contato direto com a pele ou mucosa infectada. Nas mulheres, ele pode evoluir para o câncer de útero, e é por isso que é importante fazer a vacinação contra o HPV. Mas essa vacina tem que ser feita preferencialmente em meninas mais jovens, que não tiveram relações sexuais, porque quanto mais velha a mulher estiver, maior a probabilidade de que ela já tenha entrado em contato com o vírus, o que diminui a eficácia da vacina. O tratamento do HPV vai consistir na retirada das verrugas, pode ser por congelamento, com bisturi, laser e outros procedimentos. A próxima doença é a hepatite B, que é causada por vírus, que passam de uma pessoa para outra por meio de fluidos corporais, como saliva, lágrimas, o sangue, as próprias secreções dos órgãos genitais e também da mãe para o filho no parto. A hepatite é uma inflamação do fígado que produz como sintoma clássico a icterícia, que é o amarelamento da pele e dos olhos, e além disso pode causar febre, dor de cabeça e cansaço. Em casos mais graves, ela pode causar cirrose ou câncer de fígado, e a prevenção da hepatite vai ser feita por meio da vacinação. Nós ainda temos aqui a tricomoníase, causada pelo Trichomonas vaginalis, que é um protozoário. A transmissão se dá pelo contato direto com a região contaminada ou secreções genitais da pessoa infectada. No homem, geralmente é assintomática, podendo provocar ardência urinar. Na mulher, é muito mais comum e provoca inflamação na vagina e corrimento com mau cheiro. E aqui tem o piolho pubiano, Phytirus pubis, que é basicamente um ectoparasita que fica aderido aos pelos. Ele não causa nenhuma complicação, só é desagradável mesmo. E aí, para tratar, pode-se aplicar algum produto na região, semelhante ao tratamento do piolho de cabeça, e ferver as roupas, porque ele pode ficar aderido nelas também. Finalmente, aqui nós vamos falar da AIDS, que é talvez a DST de maior importância. Ela vai ser causada pelo HIV, que significa vírus da imunodeficiência humana, e esse vírus age destruindo os linfócitos T, o que compromete o sistema imunológico. A transmissão se dá por fluidos corporais, como
o esperma, sangue, secreção vaginal, leite materno e até no líquido amniótico também, sendo que a grande maioria dos casos de contaminação ocorre basicamente pelo sexo desprotegido, obviamente. Muitos dos portadores do vírus podem também não apresentar nenhum sintoma após a contaminação, e ainda ficar assim por um longo tempo. Mas aí, à medida que o vírus vai se multiplicando, pode chegar um momento em que começam a aparecer as infecções oportunistas, como tuberculose, pneumonia, diarreias crônicas, herpes cutâneo, entre outros. Como que o vírus age no organismo, então? Assim que o vírus começa a circular na corrente sanguínea, ele encontra uma célula, o linfócito TCD4, que possui esse nome por causa de uma proteína na membrana chamada CD4. O vírus se liga nessa proteína para entrar na célula e lá dentro do citoplasma ele libera o conteúdo dele. O HIV é um vírus de RNA e ele já vem com uma enzima chamada transcriptase reversa que vai fazer uma espécie de transcrição ao contrário, ou seja, vai pegar o RNA viral e produzir um DNA ao contrário do que a nossa RNA polimerase faz. Depois que esse DNA viral é produzido, ele é levado até o núcleo da célula e é ligado ao nosso DNA por meio de uma enzima que o vírus traz, chamada de integrase. Lá no núcleo, o DNA viral vai começar a utilizar a maquinaria da própria célula para criar novas cópias dele. No citoplasma, então, ele termina a montagem das novas partículas virais e libera elas para que elas infectem outras células. Esse processo acaba matando a célula, então, e aos poucos, com a destruição dos linfócitos TCD4, o sistema imunológico vai ficando comprometido e a pessoa começa a ficar mais suscetível àquelas infecções oportunistas que não ofereceriam perigo para uma pessoa saudável. Antigamente, o HIV era um verdadeiro problema de saúde pública, né? As pessoas realmente morriam e hoje, com a evolução do tratamento, nós não observamos mais esse quadro. Atualmente, os portadores de HIV tomam um coquetel de medicamentos que combatem o vírus em diferentes estágios. Por exemplo, alguns podem agir aqui, impedindo a entrada do vírus na célula, outros inibem a transcriptase reversa ou impedem a ação da integrase e também podem agir na etapa de maturação do vírus. No tratamento, a gente usa mais de um medicamento para evitar que o vírus crie resistência. Isso porque ele pode sofrer alguma mutação e conseguir escapar da ação de um medicamento. Mas se isso acontecer, o outro medicamento vai barrar o vírus em um outro estágio. Uma coisa também que eu gostaria de falar é que o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS e é um dos programas de referência mundial. Por isso, valorizem o SUS. Além disso, eu também gostaria de ressaltar que nem toda pessoa que possui o HIV desenvolve a AIDS. Você pode ter o vírus e viver bem com o tratamento que temos hoje. A AIDS vai ser só quando a pessoa desenvolve a doença. Como prevenção, é importante o uso da camisinha, obviamente, esterilizar ou não compartilhar objetos que entram em contato com sangue, como seringas, evitar a amamentação de crianças por mães soropositivas, pois, como eu falei, ele é transmitido pelo leite também. Nós também temos uma alternativa oferecida por alguns centros de saúde, que é a PrEP e a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Quando a pessoa se expõe a uma situação de risco, ela pode solicitar esse tratamento em até 72 horas. Ela vai receber um coquetel de medicamentos para tomar durante um tempo, e esse medicamento vai impedir que o vírus infecte a pessoa, caso ela tenha entrado em contato com ele recentemente. No caso da PrEP, que é profilaxia pré-exposição, como o nome já diz, a pessoa vai tomar esses medicamentos antes do ato sexual, antes da exposição, de modo a se prevenir. Lembrando que é o médico que vai recomendar essa medicação e orientar a maneira correta de se utilizar. Tanto para o HIV quanto para outras infecções sexualmente transmissíveis, existem testes rápidos que são feitos em centros de saúde, de modo que a gente consegue o diagnóstico na mesma hora. É importante fechar a janela imunológica conforme a orientação do médico ou do enfermeiro. Essa janela imunológica é um período de tempo em que a gente repete os exames para ter certeza do diagnóstico. A gente faz isso porque às vezes a infecção é muito recente e não houve tempo para que o nosso corpo produzisse anticorpos, dando um resultado falso negativo.
Ao repetir o teste depois de algum tempo, pode ser que ele indique um resultado positivo, então. Bom, pessoal, nós chegamos no final do vídeo. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui são as referências utilizadas para fazer essa apresentação.